para você que está aqui com a gente na programação da Rede Alesp. A gente chega com mais uma edição do programa Cultura e Saber. A nossa equipe veio até a cidade de São José dos Campos, aqui no Vale do Paraíba, para conhecer de perto a história da escritora Maja Gabriel, uma criança que nasceu na periferia aqui da cidade de São José dos Campos e que hoje escreve, eu já dei uma olhada aqui, escreve muito bem e tenho certeza que impacta a vida de muitas pessoas, não só aqui da cidade, mas também da região. Aproveito para te convidar a ficar aqui conosco, a você que está acompanhando o nosso programa, seja pela TV aberta ou então em multiplataformas. Maja, muito obrigado por você estar aqui com a gente, para dividir as suas pesquisas, o seu estudo, a sua fala. Fico muito feliz de falar, inclusive, sobre o monólogo interpessoal sem título. Obrigado. Ranieri, eu que agradeço a Rede Alesp pelo convite, por fazer parte desse programa Cultura e Saber, e acho que vai ser um papo super gostoso. Bom, como é que começou a história da Maja? A Maja cresceu na periferia, como que era a Maja criança? A Maja criança era uma grande aventureira curiosa, Eu cresci aqui em São José dos Campos, na região do Putim, que fica próximo a Tamoios, e é uma região super conhecida, assim, até um pouco marginalizada, porque lá tem uma unidade de detenção. E aí aquela coisa, de periferia, distante, e essa criança curiosa, aventureira, ela cresceu ali inserida em dois mundos, Quando eu estava lá para a terceira série, mais ou menos, eu fui para um colégio particular que fica perto da Avenida São João, aqui em São José. Então são dois territórios geográficos que têm características completamente diferentes, A região de onde eu vim, o Putim, ali com o entorno da minha família, dos vizinhos, dos primos, em uma determinada realidade, e durante o período letivo ali já nessa outra São José dos Campos, com outras características e outros modos de viver. E aí isso criou uma dicotomia muito grande, assim, nessa visão de mundo dessa criança, Eu sempre fui muito de olhar o mundo assim daquela maneira de uma forma como a gente consegue construir um mundo melhor, Como a gente consegue fazer com que esse mundo seja mais justo e igualitário para todo mundo, isso desde muito pequenininha. Nunca consegui bater as contas muito porquê dessa visão de mundo, Hoje, olhando para trás, olhando sobre essa minha construção, sobre essa trajetória, eu percebo que é justamente por estar inserida nesses dois universos distópicos ali, O universo de onde eu vim, essa periferia de São José dos Campos, e outros lugares da cidade que eu fui acessando depois e tendo essas outras vivências. A Maja tinha acesso a livros? Tinha. Isso é uma coisa muito legal da minha formação, Quando eu era bem pequenininha, minha mãe trabalhava numa obra social e, por receber muitas doações, ela acabava ganhando do pessoal de lá também alguns livrinhos para levar para casa. Então, desde muito cedo eu tive contato com a leitura. Inclusive, eu alfabetizei antes da primeira série, Alfabetizei sozinha em casa lendo. Eu lembro de vários títulos. Lembro de um que eram 3 casas viajantes, que a metrópole começava a acontecer em volta dessas casas e as 3, umas do lado da outra, já estavam aposentadas. Aí elas resolviam ir para a praia, se mudar para a praia, e umas 3 casas se mudar para a praia. Tinha um outro que era até de teoria musical, de solfejo, que era O Meu Chapéu Tem 3 Pontas. Muitos gibis, da Turma da Mônica, do Maurício de Souza. Então, sempre fui muito estimulada, Sempre tive muito esse estímulo à leitura desde pequenininha. E acho que isso também é um pouco esse pontapé de ter sido essa criança curiosa e aventureira que, inclusive, persiste em mim até hoje. Quando a gente pensa nisso, nesse estímulo que você teve nos dias atuais, a gente sempre fala dessa importância, de fomentar a literatura, a leitura, incentivar mesmo, principalmente a primeira infância com relação a ter acesso a esses livros, mas nem todo mundo, quando a gente traz para a realidade do nosso país, tem acesso aos livros. Então, assim, quando a gente traz essa experiência da tua realidade, que isso foi importante para a tua formação, é importante vocês, como escritores, fomentar essa questão da literatura, Demais. Inclusive, eu acho que depois que eu me descobri escritora, porque foi um processo contínuo, esse livro, inclusive, ele não teve um processo de escrita de um dia para o outro, ou um start assim, vou escrever um livro, São textos que me acompanham na trajetória artística desde muito tempo atrás. E com esse entendimento de ser escritora, organizando essa primeira coletânea, a publicação do monólogo interpessoal sem título,
E um pouco inspirada também pela minha história, pela minha trajetória, eu sempre tive a certeza, desde o momento da publicação, que esse trabalho na literatura ele precisaria também atuar como um desdobramento e como um agente catalisador para que outros processos como o meu também acontecessem. Na minha trajetória, inclusive, tem um outro ponto ali, né? Quando eu estava na 7ª série, mais ou menos, teve um exercício da turma de redação, que era um concurso de redação, e aí escrevi lá o texto e fui premiada nesse concurso do Instituto Ecofuturo, né? Que o tema era o melhor lugar do mundo, com a redação Nossos Sonhos São os Mesmos. E aí, resgatando um pouco disso, com o processo de publicação do livro, a gente se voltou. Eu digo a gente porque eu não publiquei sozinha, né? Publiquei junto com um grande time, muitas pessoas que me acompanharam durante essa produção da publicação. A gente sempre teve a certeza de que esse processo de publicação ele precisava vir acompanhado de um processo catalisador também de transformação social. E aí é onde a gente se volta para realizar a divulgação do livro, né, toda essa difusão do livro, da obra, para espaços de socioeducação. Então, logo no primeiro momento de publicação, a gente realizou uma série de oficinas de escrita ativa, que foi um pouco do meu processo da escrita, né? Compilando todos esses textos para esses espaços de socioeducação. Naquele primeiro momento, durante o lançamento do livro, a gente visitou o Centro de Ressocialização Feminino, aqui de São José dos Campos, a Casa Abrigo LGBT, também daqui de São José dos Campos, e a Fundação Casa de Jacareí, com esse processo de, a partir do processo de escrita, acessar o mundo da literatura e acessar essa transformação de sujeitos e de indivíduos através da arte e da cultura. E aí a gente pergunta, qual que é o melhor lugar do mundo hoje para Maja? Dentro de mim mesma. Esse livro, ele também me acompanha por um processo muito individual e muito próprio, que foi o processo da transição de gênero. Na verdade, o livro, ele antecede o processo da transição de gênero, né? Se eu não me engano, o primeiro texto que tem aqui, ele é de 2010, ainda estava na adolescência. Estava guardado esse texto. Estavam todos guardados. Eu sempre fui... inclusive, Monólogo Interpessoal Sem Título é o título do blog que eu sempre ia publicando esses textos desde a adolescência, né? E aí eu me apropriei disso e vim para a publicação também. Você dividia isso nas redes sociais? Não. Eu tinha alguns amigos digitais ali que acompanhavam os meus textos, mas era uma coisa muito íntima, muito privada minha mesmo, né? E aí esse meu processo de transição de gênero, ele se dá muito tardio, né? Eu transiciono com 27 anos, de 26 para 27, hoje eu tô com 30. Então eu vivi durante muito tempo em um corpo cisgênero, em um papel de gênero masculino, né? Sendo cobrada da sociedade entregar esse papel, performar esse papel de gênero masculino, e não me entendia enquanto sujeito cidadã mesmo, né? Enquanto gente. Era uma coisa muito descolada para mim. E a literatura, a escrita, sempre foi esse lugar de me trazer para um lugar de não suicídio. Até aqui na parte de trás, né, na 4ª capa, a gente tem uma frase que eu digo que a escrita, para mim, funciona como um quarto parede expandido da minha cabeça, onde eu consigo organizar todos esses pensamentos e essas sensações. E aí eu escrevo que esse quarto expandido me permitiu inúmeras vezes fugir para lá em momentos de crise. Os textos dessa publicação traduzem um suicídio que por muitas vezes não aconteceu. Então foi esse meu processo, através da escrita, através da expressão artística ali, né, conseguir ir me entendendo enquanto sujeito, me entendendo enquanto cidadã, e a partir disso me entendendo ali de fato como uma travesti, né? Então essa transição, ela vem junto com esse entendimento de sujeito, que também vem junto com esse entendimento de uma pessoa escritora, né? Já era artista, tem uma trajetória também com o Corpo em Movimento, com o Ancoco Butô, mas a escrita que sempre me acompanhou, né, esse me enxergar, me reconhecer como título de escritora, isso também vem tardiamente, como me entendendo enquanto cidadã e quando me entendendo enquanto travesti. E depois disso, as coisas começaram então a fluir, vamos dizer assim, com relação à escritora. A me reconhecer enquanto escritora, né? A partir dessa publicação, teve uma coisa muito especial, que foi quando a gente fez a catalogação do livro e aí recebi o ISBN dessa obra. E no ISBN estava escrito lá que a obra é poesia brasileira. Ver o meu nome num ISBN, junto com o título de poesia brasileira,
E me enxergar ao lado de Hilda Hilst, de Conceição Evaristo, de Carolina Maria de Jesus, de Clarice Lispector, de tantas outras grandes mestras da literatura brasileira foi muito potente. E aí eu comecei a me reconhecer como escritora, mas o processo de escrita ele é muito antigo, né? Ele me acompanha desde sempre, desde muito pequenininha, inclusive. Eu lembro que quando eu era ainda moleca, né, nos meus 6, 7 anos, eu gostava de inventar história e contar história. E os meus pais brigavam comigo porque eu mentia muito. Mas não é que eu mentia, é que eu gostava de inventar esses outros mundos. Então esse processo de escrita, né, essa Maja escritora, por mais que só tenha se descoberto oficialmente escritora muito depois, sempre teve aqui dentro. Quando a gente olha ali pela psicopedagogia, né, quando a gente vê uma criança, por exemplo, criando, inventando ali as histórias, a gente dá valor. Hoje, antigamente, na nossa época, quando criança, a gente não tinha isso, não tinha essa percepção. A gente não estava mentindo, né? A gente só estava criando. Eu também era assim, eu era do mesmo jeito. Eu adorava mentir, né? Criar as coisas. Aquele famoso conta-causo, né? Conta-causos, e inventava personagens, sim, né? Acho que isso é legal para essa formação, né? Acho que a gente vê o peso de tudo isso, dessa coisa lúdica, porque daí isso acaba sendo lúdico para a gente. E como que foi a reação da família depois de você se encontrar ali como escritora, ver seu livro, ver você essa junção de tudo isso que aconteceu naquele boom? Como que foi a reação da família? Foi muito emocionante. Eu comentei que eu tenho uma outra trajetória nas artes e ela é extensa, né? Sou multiartista, já fiz muita coisa pela vida. A primeira vez que os meus pais estiveram em um trabalho meu, né, em uma ação artística que eu estava propondo, foi no lançamento do livro. E a gente fez a leitura pública da obra. E aí, além dos meus pais, tinha uma tia, tinham outros familiares. Então foi muito bonito, né, perceber esse reencontro também da família com esse meu reencontro comigo mesma, né? E é super bacana, assim, até ver priminhas mais novas, né? Eu amo dar livro de presente para criança, amo incentivar a criançada a fazer essa brincadeira de contar histórias. E é muito legal perceber como a gente também se faz reflexo e se faz um formato de uma inspiração, né? Algo ali que vai inspirar essas crianças também, né? Ali ao redor da minha família, a quem sabe também serem escritoras, serem artistas, trabalharem com produção cultural, trabalharem nessa área. Acho que não só as crianças, né? Você acaba sendo um exemplo, impactando a vida de várias jovens que estão nesse momento de transição, né? De travestis pelo Brasil, que olham você e falam, a Maja conseguiu, eu também quero, né? Eu também posso. Isso é muito legal, né, Maja? Você realmente, como você disse, sentir inspiração para outras pessoas. Impactar a vida de outras pessoas, né? E isso é muito... E fazendo arte. Exato. E é muito... O caminho da arte, o caminho da cultura, ele é calcoso quando a gente não tem certos privilégios, né? E aí é uma grande batalha, né? Não é um caminho fácil, é um caminho árduo. E aí é muito bacana, justamente, ocupar esse espaço como um corpo travesti, um corpo periférico. Porque isso coloca para tantas outras jovens travestis, ou que estão aí, né, pessoas trans, pessoas periféricas, pessoas dissidentes, a entenderem que também é possível, também é um caminho viável, né, escolher seguir essa trajetória, né, de uma pessoa artista. Maja, lê alguma coisinha pra gente aí do livro, fica à vontade, pode pegar qualquer página, queria que você dividisse com a gente. Bacana, eu vou ler um trecho do segundo capítulo. Esse livro tem 4 capítulos: Pequenas Doses, Corpo Território, Sonhos e Possíveis Sonhos e o ensaio sobre o morrer-se em si. Eu vou ler um capítulo do Corpo Território, que é um dos meus compilados favoritos, inclusive Corpo Território é a minha pesquisa hoje, né? Vou ler o Reflexões sobre as Coisas que Nada Tem em Comum Entre Si. Dos barquinhos navegar quando salta justo ao saque, o pirata muitas vezes sabe bem o que há de encontrar. Quando olha bem luneta, tipo e feito embarcação, logo escolhe se vai sim de logo em pronto saquear. Acontece de navio sendo esse ilegível, quando pensa tal pirata só turbilha sem pensar.
Dos tais furtos impossível, quanto mais é incabível, bate a proa, racha o casco, segue lento a afundar. Se te diz que em grande mar navega sempre ventos vela, dos tais sopros pode um dia vir talvez a se encontrar. Pois se afunda da tal lenda o pirata então revela, dos teus ciclos que se foi sempre pôs-se a navegar. Legal! Tá aí então, olha, monólogo interpessoal sem título de Maja Gabriel. O livro está aqui, né? Tem toda a história, né? Tem um momento muito especial da Maja nesse livro. Tem muita coisa acontecendo nessa cabeça, vai vir outros livros. O que é que a Maja está pensando? Nesse momento de vida, eu estou muito focada na educação popular e em projetos de incidência e impacto social. Inclusive, o livro foi o primeiro disparador para isso, né? Através do processo de publicação desse livro, do Monólogo Interpessoal, a gente se reuniu enquanto um coletivo de produtoras culturais e fundou a Zarabatana Social, que é uma agência de impacto social. Através das ações dessa agência, a gente voltou a fazer a difusão do livro em ações de socioeducação para espaços de atendimento a pessoas em situação de vulnerabilidade e violência. E eu tenho voltado muito a minha atuação nesse sentido, na educação popular. A Maja escritora, ela continua aqui, né? Continua escrevendo e agora tem uma grande vontade de partir para a literatura infantil. Legal. Não posso dizer muita coisa ainda, porque a gente ainda está estruturando. Então eu vou tentar tirar, até o final desse programa eu vou tentar tirar alguma coisa, que eu gosto de spoiler. Posso dar um spoiler, assim, que a ideia é que a gente inicie, né? Eu, junto de uma outra amiga artista também, que é arte educadora, que tem todo um trabalho com a pedagogia, que é a Natane Spíndola, a gente está reunindo algumas ideias de como a gente pode disparar algumas mensagens num formato de comunicação mais adequado para as crianças, entendendo que as crianças, as nossas crianças, elas são grandes agentes de transformação para o mundo daqui para frente, né? São o nosso futuro. E aí a gente vai lançar uma trilogia. Uma trilogia de livros infantis, com um processo ali de ilustração favorecendo o protagonismo da criança, para que essas crianças também possam se sentir no lugar de artista, né? Então é um pouquinho por aí que a gente está caminhando em construir, mas por enquanto é segredo. Boca fechada, né? Tá vendo aí? A gente já tem um spoiler. A gente vai pro intervalo, daqui a pouquinho a gente continua com esse bate-papo. Bom, Cultura e Saber está de volta. Hoje nós estamos aqui direto de São José dos Campos, conversando com essa multiartista, Maja Gabriel. Maja, o que você já fez? Quero saber. Você já fez um monte de coisa. Já fiz cinema, artes visuais, literatura, dança, economia solidária, socioeducação, muita coisa. O que mais prende a Maja? A gente tem que gostar de alguma coisa a mais aí. O que a Maja gosta mais de fazer? Olha... Coloquei numa sinuca. Me colocou numa sinuca. O que me encanta mais, de todas as linguagens que eu já trabalhei hoje, o que mais me encanta é o barro. Inclusive tem até a poesia que... o meu nome é Maja Gabriel Barros, né? Barros é minha família. Então tem um pouco essa poética aí, né? Gostei. Onde veio Maja? De onde veio Maja? Maja veio. Eu tava no processo de transição, eu tava com alguns nomes, assim, né? O Gabriel já tinha antes, o Gabriel já era segundo nome. Que legal. E aí um dia veio Maja, e aí eu coloquei na continha Maja Gabriel. E aí virou o nome artístico dela e super se identificou. É um nome forte, né? É um nome forte, é uma palavra em espanhol, né? La Marra Bonita, né? A pintura do Goya. Então é uma coisa meio que como significa simpática, um pouco em espanhol. Em grego tem uma coisa que tem um significado parecido com mãe. Então é uma coisa que me adequou ali. Eu estava esperando você responder isso. É justamente isso. Quando a gente vai pro espanhol, né, para as artes, sim. É o Marra. Trabalhei com um colombiano que me chamava de Marra. Legal. Trabalhei com um sírio que me chamava de Maia. Tem essas, né? Às vezes a galera me encontra e pergunta qual é a entonação. É Maja mesmo, gente. Da palavra. Que legal. É no legal. português. Antes desse bloco, você tinha me contado dessas ações sociais, desse seu trabalho que você faz junto com a população, que é muito importante. Mais uma vez a gente fala, parece redundante, mas essa questão de impactar a vida das pessoas. A sua história em si já impacta, obviamente,
por todos os seus privilégios, por tudo que você passou, né, por todas as suas tristezas, as suas alegrias. Tenho certeza que muita gente se espelha em você, como você bem disse. Como que é feito esse trabalho, né? Onde que a Maja quer chegar fazendo esse trabalho? Olha, a partir desse encontro com essas produtoras, né, Mariana Thaís e Bárbara Bonilha, inclusive Bárbara foi a produtora que organizou a publicação do livro, né, a Mari também esteve no time de produção dessa publicação, a gente começou a observar a oportunidade dos projetos, e aí não apenas projetos culturais, mas também projetos sociais, projetos de saúde, projetos educacionais, projetos na área de meio ambiente, a possibilidade da gente atuar com a gestão de projetos impactando incidência de transformação social nos territórios. E aí a gente tem uma maneira muito peculiar, assim, muito interessante de fazer esse entendimento, que é a partir do que a gente tem de base consolidada de dados, né? Então a gente tem muitos mapeamentos, tem muitos dados referenciados no Brasil. Um dos mapas que a gente mais utiliza é o IDS-CBR, que é o Índice das Cidades Sustentáveis do Brasil, que ele analisa, através das ODS da ONU, como cada município e cada capital e cada estado tem atuado, né? Como a gente está dentro daqueles índices das ODS, né? Das metas das ODS, o quanto o território está ou não cumprindo, quanto está debilitado, quais as ações que a gente ainda precisa fazer para surtir esse efeito, né? E aí a gente percebeu que com projetos, a gente consegue atuar, a gente consegue criar ações concretas que vão atuar nos territórios nessas debilidades. Então, essa primeira experiência da publicação de Monólogo Interpessoal Sem Título, a gente direcionou as oficinas de escrita ativa para públicos, para equipamentos que atendessem públicos ou de pessoas em situação de vulnerabilidade de rua, ou pessoas em situação de cárcere e reclusão, ou jovens e adolescentes também em situação de reclusão ali, né? E aí a gente visitou esses 3 espaços, né? O Centro de Ressocialização Feminino, a Casa Abrigo LGBT e a Fundação Casa. Agora, a gente está finalizando um segundo projeto, que é um desdobramento dessa publicação do livro, onde o objeto principal do projeto é a realização das oficinas de incentivo à leitura em literatura, que vem um pouco disso também, né? Da gente acessar a literatura, acessar a escrita como uma maneira de agir enquanto abrir visão de mundo, abrir novas perspectivas, criar essa visão crítica de sujeitos, né? E aí a gente também, a gente abriu um pouco o leque, né? A gente entendeu que em São José tem alguns bolsões. São José é uma cidade super desenvolvida, é uma cidade que está na lista de melhores cidades para se viver e tudo mais, mas tem alguns bolsões em São José que, por exemplo, tem um alto nível de desemprego, um alto nível de famílias beneficiárias do programa Bolsa Família, tem vários, geralmente esses mapas são mapas térmicos, e aí quando a gente olha a gente consegue ver como se fossem ilhas de calor mesmo, né? Como é em regiões muito asfaltadas. A gente vê essas ilhas onde esses índices estão mais baixos por alguns motivos. Vocês conseguem identificar. E a gente consegue identificar. E aí nesse projeto das oficinas de incentivo à leitura, a gente olhou para esses mapas, né? Para esses bolsões dessas cidades invisíveis que existem em São José, desses públicos invisíveis também, muitas vezes, né? E foi atuar nesse sentido. E aí a gente tem as oficinas de escrita ativa e também tem a instalação de uma biblioteca comunitária para a primeira leitura, para a infância, agindo justamente, né, lembrando lá da Maja criança que tinha acesso aos livros da obra social e depois adulta se tornou uma escritora, né? Quantas possibilidades, quantas potências de escrita ou de inúmeras outras atuações a gente tem também nesses bolsões, nessas cidades invisíveis, mas se a gente não tem esses estímulos, né, se a gente não atua nesses estímulos, essas potências elas vão sendo apagadas, elas vão sendo suprimidas pelas violências da sociedade e por toda essa construção sistêmica que a gente vivencia. E aí a gente entende que através da possibilidade dos projetos a gente pode atuar nessa transformação social, né?
Ainda é muito embrionário, né? Essa agência de impacto social, ela ainda está muito embrionária, mas ela nasce justamente desse entendimento de que quando a gente... E aí já é uma fala, inclusive, minha, enquanto produtora cultural também, né? Quando eu vou captar um recurso para executar o meu projeto, eu tenho inúmeras fontes de fomento. Eu posso ir para iniciativa privada, eu posso ir para uma coisa colaborativa, eu posso ir para incentivo público, para fomento público. Inclusive, a Assembleia Legislativa tem emendas parlamentares para projetos também, né? Para projetos acontecerem. E aí eu tenho uma visão, inclusive a Mariana e a Bárbara também compartilham dessa visão, por isso a gente se uniu, de que quando a gente vai fazer uma captação de um recurso público, a gente precisa desdobrar, a gente precisa devolver esse recurso público para a sociedade. Então eu não poderia simplesmente pegar um recurso de um investimento público e só fazer o meu livro e publicar o meu livro, porque as minhas ideias são incríveis e eu preciso, né? Pô, o Brasil precisa ter acesso à obra literária da Maja Gabriel. O intuito de acessar esse fomento público foi por esse outro olhar, da gente se potencializar desse incentivo e fazer com que esse incentivo seja devolvido para a sociedade em transformação social. E quando a gente pensa nesse contexto, é assim que esse Brasil vai vivendo, né? É assim que esse Brasil vai vivendo. Olha, monólogo interpessoal sem título, Maja Gabriel está aqui, queria que você lesse mais um pouquinho para a gente, Maja. Posso ler. Antes só de ler, você falou de tudo continua desse jeito. Esse corpo-território, ele é um corpo coletivo, ele é esse corpo comunidade. E muitas vezes, se a gente for olhar para a formação do nosso Brasil, né, antes inclusive do processo de colonização, como as sociedades originárias se formatavam, né? Tem um ditado muito bonito que é preciso uma comunidade para criar uma criança, né? Então, esse olhar desse olhar de comunidade é um olhar que parte da minha escrita e também parte desse entendimento. Porque se a gente tem esse entendimento coletivo de sociedade, as nossas ações não vão ser individualizadas. E é isso que a gente de fato precisa para transformar a sociedade, né? Isso mesmo. Vamos lá. Agora você me pegou de calças curtas. Eu tinha escolhido um primeiro texto para ler. Esse é pequenininho. Vai lá. Da pequena biologia. Formiga, formigueiro, pequeno insetinho. Artrópode quitina, ô bicha trabalhadeira. Legal. Isso aí também estava guardado. Tava. Aqui no final da obra, né, tem a cronologia. E aí é interessante porque os textos eles não estão em ordem cronológica. Que legal, que legal. Então, eu Desde fiz... 2010. Isso, o primeiro texto foi escrito em 2010 e o último texto que tem no livro foi escrito em 2020. Então a gente tem um intervalo aí de 10 anos para essa obra ser construída. E quando eu fui organizar essa coletânea, eu justamente propus para mim mesma esse olhar curatorial sobre a minha própria obra, de organizar nesse caminho do livro, né? Porque o livro conta uma história, o livro conta a minha história de sobrevivência. E aí, através da poesia, eu organizo isso de uma maneira que fique um pouco palpável para quem leia. Mas em todo o processo de difusão da obra, o que é muito interessante perceber e o que sempre foi muito legal e muito potente é que ele é um livro para cada pessoa que lê. Cada pessoa que teve acesso aos textos e interpretou, durante as oficinas a gente tem esse momento, né, de interpretar e trocar uma ideia sobre o que entendeu, o que refletiu. É muito lindo perceber como isso atravessa a pessoa que lê e a partir da vivência que aquela pessoa teve com aquele texto, ela tem um entendimento, tem uma reflexão. E é muito legal perceber isso, né? Perceber como quando a gente cria algo e entrega para o público, entrega para o mundo, essa obra, seja ela qual for, seja uma tela, seja um espetáculo de teatro, seja um álbum musical, seja um livro, ela não é mais nossa, né? Ela vai ser aquilo que atravessar a pessoa que tiver acesso. E isso é muito legal, isso é muito lindo. Maja, eu sempre gosto de confrontar os escritores. Quando a gente traz para a nossa realidade, 2025 a gente vive num mundo muito tecnológico, inteligência artificial, e tem essa grande discussão, né, de alguns escritores surgindo com textos criados pela inteligência artificial, né? Qual que é o seu posicionamento com relação a tudo isso?
A gente vive hoje num tempo muito acelerado, né? E cada vez mais esse sistêmico, né? Esses sistemas, essa construção cobra que a gente se acelere cada vez mais, né? E eu acho que o caminho é justamente o oposto, né? Eu sou uma pessoa que utiliza inteligência artificial para tarefas executivas, né? Então, assim, com a inteligência artificial eu consigo me liberar de algum tempo para que eu possa criar, para que eu possa pensar, para que eu possa, né, observar ao meu redor e ter esse atravessamento lírico de mim mesma da realidade, né? Que eu acho que isso é uma coisa que a inteligência artificial nunca vai conseguir produzir, nunca vai conseguir sentir. Mas eu sinto que cada vez mais essa cobrança desse tempo acelerado vem prejudicado a nossa vida em sociedade e a nossa vida enquanto sujeitos viventes dessa sociedade, né? E a gente precisa ir justamente num caminho oposto, a gente precisa desacelerar, a gente precisa ir mais devagar, né? Sentir mais o tempo, ser preenchida e preencher mais o tempo com essa nossa vida em existência, né? E é muito complexo, assim, né? Perceber como cada vez mais... E a gente luta também contra um avanço de tecnologia que ele é muito emparelhado com a detenção de um capital econômico, a detenção desse sistema que é o capitalismo onde a gente vive, né? Eu me sinto muito preocupada com como a gente vai viver em sociedade daqui para frente com todos esses avanços, né? Eu percebo que cada vez mais as pessoas estão ficando desatentas, a gente não tem tempo de retenção, né? Você não consegue ver 5 segundos de um vídeo que você já quer ir pro próximo, e aí já quer ir pro próximo, e aí já quer ir pro próximo. Então eu percebo essa urgência de se desacelerar, mas é complexo. E as crianças não sabendo lidar ali com a frustração, por exemplo, né? Coisa que nós, na nossa época, a gente lidava ali com frustração. Eu, pelo menos, fui criado com não. Então, eu sei o que é um não, né? Você talvez tenha vindo também desse não. Né? A gente querer uma coisa e não poder, né? A mãe falar, não vou levar porque não tem dinheiro. E hoje a criança, não. Ela quer, porque quer aquilo, tem que ser no imediatismo. Sim, e me preocupa também essa vivência do consumo. Porque, por exemplo, antigamente a gente vivia a cultura do brincar, né? Eu brinquei na rua. A gente tem analógica, a gente acompanhou essa transição completamente. Digital. Eu tenho cicatriz no joelho de cair de bicicleta na rua até hoje, de se esfarelar nas árvores, né? Subir em árvore e tudo mais. No barro. Exato. E a brincadeira, ela cria no sujeito criança uma forma de enxergar o mundo através da experimentação. A brincadeira ela é muito importante para a gente realmente criar imaginários, né? Comentei aqui que eu adorava criar caos, adorava criar universos. E aí essa curiosidade desse explorar, né? Essa vivência dessa imaginação de a partir do barro entender o brinquedo, a partir de um galhozinho de árvore. Minha mãe me conta que ela brincava de boneca com cabaça, né? Então as cabacinhas eram as bonecas. E aí essa capacidade de realmente imaginar um mundo, a gente vem perdendo isso nas crianças, porque tudo vem muito consolidado. Então hoje você não tem mais essa cultura do brincar, né? A infância ela se transformou em objeto de consumo e objeto de desejo. Então hoje, o que é divertido? É um Bob Goods? É um Labubu? É uma coisa muito pronta que daqui a pouco já vai ter outro comercial, que aquele brinquedo já é um descarte e aí e tudo muito, muito materializado, muito óbvio, muito mastigado, não abre esse caminho para que a criança de fato construa essas subjetividades do sujeito, né? Isso também é uma coisa que me preocupa muito. Quero te agradecer, te desejar muito sucesso, parabéns, você é muito inteligente, muito multi, como o próprio livro diz. Espero te ver novamente para a gente falar dos próximos livros, para falar dos trabalhos sociais que você faz. Que bom que São José tem uma pessoa como você, né, que luta pelas outras pessoas e se importa com as outras pessoas. Se você tiver alguma arroba, algum contato, fica à vontade para divulgar. Ranieri, eu que agradeço o convite. De novo, agradecer a Rede Alesp e toda a equipe que está aqui com a gente hoje, né? O espaço que nos recebeu aqui em São José. Vou deixar a minha arroba, que é @majadebarro, sem o S, Majadebarro. Lá tem o link do audiobook do livro, as pessoas podem acessar, podem me acompanhar nos outros projetos. E o @Zarabatana Social, que é essa agência de impacto social que a gente tem utilizado aí para, a partir dos projetos, transformar a sociedade. Sucesso mais uma vez!
Muito obrigada. E assim a gente vai ficando por aqui. Obrigado pela sua companhia e também pela sua audiência. Quer rever o comecinho desse programa? É só acessar nossas redes sociais. Vai lá, Rede Alesp. Até mais.